Oi, pessoal. Vamos então para a nossa unidade 5 nessa aula de hoje. Nós vamos ver as diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous. Então, eu vou pedir que vocês abram o livro na página 33, por favor. Livro de inglês, na página 33. Primeira coisa, pessoal, nós vamos agora ver a diferença entre o Simple Past e o Present Continuous, perdão, e o Past Continuous. Pessoal, quando nós falamos de Simple Past, nós vamos falar de um tempo verbal, certo? Que nós usamos para falar de uma ação completa, de algo que começou no passado e acabou, ou seja, foi uma ação definida. Por exemplo, eu comi uma maçã. Isso aí é o passado simples. Já aconteceu no passado. Aconteceu, acabou, ela não continuou, certo? E eu posso usar advérbios de tempo para enfatizar quando aconteceu. Então, no Simple Past, eu me importo de dizer que fiz a ação e quando fiz a ação. Por exemplo, eu comi uma maçã ontem. I ate an apple yesterday. Eu comi uma maçã ontem. Então, eu estou me preocupando em quê? Em dizer que comi a maçã e em dizer que foi ontem, ou seja, que a ação já acabou, que a ação já finalizou. Por exemplo, Tom studied in Paris in 1970. Tom estudou em Paris em 1970, ou seja, essa ação já acabou, já passou há muito tempo. Ou, por exemplo, the students came yesterday. Os estudantes vieram ontem. Ontem, pessoal, já acabou, já passou. Então, isso é passado simples. O passado simples eu vou usar para falar de ações que aconteceram, que já acabaram e que têm um tempo definido. Nesse caso aqui, ó, do primeiro exemplo, eu tenho 1970. Nesse caso aqui do segundo exemplo, eu tenho ontem. Ou seja, isso significa que essas ações elas já finalizaram. Quando eu falo, porém, do past continuous, pessoal, eu estou falando de um tempo verbal que eu vou usar para falar sobre algo que começou no passado e continuou acontecendo naquele período, certo? Então, por exemplo, eu estava tomando banho. Ou seja, eu tinha começado a tomar banho, continuei tomando banho até um certo ponto. Vejam que no passado contínuos, eu não me preocupo em dizer o tempo. Eu não digo ontem, anteontem, certo? Por quê? Porque a importância do passado contínuo é apenas para falar de coisas que começaram no passado, que continuaram por um certo tempo, para depois finalizar, para depois acabar. Então, o passado simples, ele descreve ações que demoraram um certo tempo, mas acabaram. E o passado contínuo, ele não diz quando a ação aconteceu. Ele não enfatiza o tempo no qual a ação aconteceu. Então, para o past continuous, eu tenho a seguinte fórmula. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o verbo to be, eu tenho o verbo principal e eu tenho o complemento. Pessoal, vou lembrar aqui para vocês o verbo to be no passado. O verbo to be no passado vai ser was. Para que é que eu uso was? Para he, she ou it. E were. Para que é que eu uso were? Para I. Perdão. Aqui também posso colocar o I, certo? I, he, she, it. E o where eu vou usar para you, we e they, certo? Então, eu uso o passado do verbo to be para isso aqui, certo? Was e were. Se vocês quiserem colocar aí no cantinho aí do livro de vocês, é bom também, certo?
Então, aqui eu tenho minha fórmula. Sujeito, verbo to be, verbo e complemento. Vamos dar um exemplo aqui. I é meu sujeito. I was sleeping. Sleeping at night. Eu estava dormindo à noite. Eu poderia também não usar esse at night? Poderia, pessoal. Poderia. Estava dormindo com meus primos, estava dormindo com meus irmãos, certo? E agora, temos aí 3 exemplos. Na forma afirmativa, ó, he was, que é o verbo to be, studying, que é o verbo principal. Lembra aí que ele tem que ter o ing. Por quê? Porque é uma ação continuada. With me, que é o complemento. Então, ele estava estudando comigo. É uma ação que começou, que continuou e se encerrou. A forma negativa dela, he was not studying with me. E a forma interrogativa, eu passo o verbo to be para o começo da frase. Was he studying with me? Então, vejam, pessoal, que isso aí é o past continuous. Eu tenho também o when e o while. O when e o while, pessoal, eles vão funcionar como conjunções. Então, por exemplo, quando eu quero juntar 2 frases, uma no passado contínuo e outra no passado simples, eu uso o when ou o while. Por exemplo, I was studying, essa frase aqui está no passado contínuo, certo? When, quando, the telephone rang, essa frase aqui já está, essa oração aqui ela já está no simple past. Então, vejam, aqui eu tenho, para que vocês observem bem direitinho, aqui eu tenho uma oração no past continuous e aqui eu tenho uma oração no simple past. O que é que está juntando as duas? O que junta minhas duas orações é o when, certo? É o when. Do mesmo jeito aqui embaixo, I was studying, uma frase, uma oração no past continuous, while my father was cooking. Vejam que aqui eu tenho 2 frases no past continuous, ou seja, 2 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem é que eu vou usar? Eu vou usar while. Então, para que eu uso when? Para juntar uma frase que está no past continuous com outra que está no simple past. Quando é que eu uso while? Para juntar 2 frases no past continuous, ou seja, 2 coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Deixa eu especificar aqui para vocês, pessoal. O when. Quando é que eu uso when? O when significa quando, lembrem disso, quando, e é usado em orações no passado contínuo com o passado simples, ou seja, algo estava acontecendo quando uma outra coisa aconteceu. Eu estava comendo quando meu pai chegou. Vejam que eu tenho aí, ó, o passado contínuo no começo da frase, aí tenho quando, e logo depois eu tenho uma frase no passado simples. Meu pai chegou. E while significa enquanto. Enquanto. É usado nas orações com ações que estavam acontecendo simultaneamente, ou seja, 2 ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. Certo? I was studying while my father was cooking. É o exemplo que vocês têm aí no livro de vocês. Então, vejam, pessoal, que não tem muito problema em relação a esse conteúdo, certo? Esse conteúdo ele é mais simples. Eu vou pedir para que vocês façam a atividade da página 34, a número 1, que vocês vão usar o when ou o while, e aí vocês têm que observar aí como é que funciona o when e o while, certo? Como é que eu expliquei. A número 1, eu vou pedir também que vocês façam a número 2. A número 2, pessoal, vocês vão passar essas frases para a forma interrogativa e para a forma negativa.
Professor, eu não sei como. Pessoal, a gente acabou de ver como é que passa a frase do present continuous, no past continuous, perdão, para a forma interrogativa e negativa. Só voltar um pouquinho aí o vídeo que vocês vão ver. Então, vocês têm duas frases na número 2, vão fazer as duas colocando a forma interrogativa e negativa. Vocês façam também a número 3. Na número 3, vocês têm duas opções embaixo dos espaços em branco, vocês vão escolher uma das duas. E façam a número 4. A número 4, vocês vão passar esses verbos que tem aí para o past continuous, ou seja, com ing, e para o passado simples. Professor, como é que eu posso saber o passado simples de algum verbo? Bom, pessoal, é bem simples. Se o verbo for irregular, vocês têm uma tabelinha no final do livro de vocês. E se o verbo for regular, vocês já sabem que é só colocar D, ED ou IED. Mas primeiro olhem a tabelinha no final do livro. Então, eu vou abrir a aba no Classroom para vocês me enviarem essa atividade. Vocês têm até segunda para me enviarem essa atividade, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.